Nonos anos, tudo bem? Segue então aí a nossa primeira videoaula e as nossas videoaulas elas vão ter por base a apostila. Vocês não têm a apostila física, mas eu vou disponibilizar elas para vocês no grupo e vocês vão acompanhando as aulas por ela e as atividades também. O que eu peço que vocês façam? Eu vou pedir para vocês anotarem para mim então aí no caderno Situação de Aprendizagem 1, a hegemonia europeia e a sua influência em diferentes tempos e lugares, página 195. Por que eu peço para vocês anotar para mim aí a situação de aprendizagem e a página? Para quando vocês tiverem a apostila, vocês sabem o que vocês já estudaram e onde vocês pararam. Vamos lá? A situação de aprendizagem 1 apresenta a oportunidade de analisar a hegemonia europeia em diferentes lugares e tempos, por meio das influências culturais, situações de conflitos ou intervenções militares. Além disso, a educação cartográfica possibilita o aprofundamento dos estudos acerca das questões sociais, ambientais, culturais, políticas e econômicas de diferentes regiões do mundo. Então aqui ele cita a educação cartográfica e o que ela possibilita. O que é a educação cartográfica? É saber ler, tá, e interpretar os mapas. A atividade 1. Vamos dialogar? Você já parou para pensar que a história de um país pode ser contada por meio da sua arquitetura? E aí, vocês já pararam para pensar? Então tem a arquitetura daquele lugar. Dá para contar a história a partir da arquitetura daquele lugar, daquele país? Sim ou não? Para iniciar o diálogo com os colegas e os professores sobre as influências culturais, artísticas e arquitetônicas da Europa em diferentes regiões e períodos, observe e analise as imagens que retratam as paisagens urbanas e identifique quais países colonizadores influenciaram a construção desses edifícios e contribuíram para a formação do patrimônio histórico e cultural da América Latina. Então, ó, deixa eu só destacar aqui, você já parou para pensar que a história de um país pode ser contada por meio da sua arquitetura? Então, a arquitetura ela tem muito a nos contar, porque cada país tem um estilo arquitetônico, ou seja, um estilo para construir, tá? E esse estilo arquitetônico, ele evidencia o quê? O que ele demonstra? Uma influência cultural, uma influência artística e uma influência arquitetônica, fazendo aí até uma articulação com a matéria de artes mesmo. Então, cada país tem a sua cultura, tem o seu estilo artístico e arquitetônico. Esses países que são os países que foram os países colonizadores, eles levaram as suas influências aí para os outros países. E está dizendo aí que os países colonizadores influenciaram a construção de edifícios e contribuíram para a formação do patrimônio histórico e cultural da América Latina. Aí está falando de um lugar, da América Latina. Eu vou mostrar para vocês aí onde que é a América Latina. Então, eu tenho aqui um planisfério político, ou seja, um mapa político, né, de todos os continentes. E onde que fica a América Latina? Eu vou mostrar um outro mapa. Apenas essa região do globo, tá? Vai lá do sul da Argentina, do Chile até o México, tá? Então a América Latina nada mais é do que os países que foram colonizados pela Espanha e Portugal, tá bom? E aqui, fazendo um trabalho com imagens, eu tenho aqui a imagem 1, a Estação da Luz em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, e olhem aí a construção, né, olha as linhas desse edifício, as linhas arquitetônicas, tem uma torre aqui com o relógio, né, e tudo mais. Então você vê aí que é uma construção muito bem feita, cheia de detalhes, com todo um estilo artístico e arquitetônico. Na imagem 2 tem aí o Palácio de Belas Artes na cidade do México, ou seja, na capital lá desse país. Então olha aí mais uma construção muito bem feita, cheia aí de detalhes, rica em detalhes artístico-arquitetônicos, tá? Também aí
essa construção é influência de um país colonizador. Na imagem 3, aqui tem a imagem 3, que é Willemstad, Curaçao. Olha aí também esses prédios, né? Pode perceber que eles são meio parecidos, todos aí em cores diferentes, os telhados têm o mesmo estilo, o padrão das janelas. Então aí novamente uma bela construção. E por último a imagem 4, Nova Catedral de Cuenca, Cuenca, Equador. Então a quarta e última imagem, uma bela construção também. Olha aí os seus detalhes, né? As torres, o telhado curvado aqui em azul, toda aí a construção aí em tijolos, e por aí vai. Então quatro obras diferentes, influência aí de países europeus, alguns têm o nome, e apenas a imagem 3 aí que não tem aí a origem aí desta arquitetura. Continuando, além da arquitetura, indique quais outras influências dos países europeus podem ser observadas no Brasil e nos demais países da América Latina, em especial em 4 períodos históricos: século XVI, com o início do processo de exploração e colonização do continente americano; final do século XIX, marcado pela influência do imperialismo europeu nos países americanos; e décadas de 30 e 40, com a industrialização e a importação do estilo Art Deco na arquitetura; e o período atual, pós-1980. Relate como você chegou às suas conclusões, compartilhe suas percepções e aprendizados com os colegas da turma e registre suas descobertas no caderno. No caso, vocês vão registrar no formulário. Depois, investigue no município e ou na região em que você reside se há características particulares, particularidades, símbolos ou outros aspectos que retratem a presença europeia, tais como na arte, na arquitetura, na gastronomia, na música e entre outras. Registre suas anotações também lá no formulário. Para finalizar, dialogue com seus colegas e professor sobre as imagens e os resultados da pesquisa, a partir da seguinte questão: o que significa a hegemonia europeia? Então aqui, além da arquitetura, quais outras influências dos países europeus podem ser observadas no Brasil e nos demais países da América Latina? Então, além da arquitetura, que está aqui, além da arquitetura, existem outras marcas deixadas, pela influência dos povos europeus que colonizaram, no caso, a América Latina. E quais outras influências podem ser observadas? E aí, aqui embaixo, eles aqui pedem que vocês façam uma investigação no município para ver se existe, para descobrir se existe, características e particularidades da presença europeia aqui, na arte, na arquitetura, na gastronomia, na música, entre outras. Ou seja, aqui em Bragança, existe a influência desses povos colonizadores ou outros povos que para cá vieram? Será que na arquitetura de Bragança? Então, vocês vão citar exemplos para mim se tem ou não. E, por último, vocês vão fazer uma pesquisa para saber o que significa a hegemonia europeia. Tá? Antes aí de eu finalizar a explicação, eu quero mostrar para vocês a localização desses 4 pontos, da imagem 1, da imagem 2 e da imagem 3 e 4. Vamos lá? Então está aqui o mapa mundi. Eu tenho 4 pontinhos aqui. Esses 4 pontinhos não são ilhas, tá? Eu vou utilizar eles aí para estar mostrando a localização de cada um. A imagem 1 lá é Estação da Luz, que está mais ou menos aqui, O outro ponto, o segundo aqui, é o Palácio de Belas Artes no México, que está ali mais ou menos, nessa região aqui. O segundo é Curaçao, que é uma ilha, um país insular,
ou seja, um país ilha que fica mais ou menos nessa região aqui, ó. E por último, a catedral lá no Equador, que está nessa região aqui. Então, com isso eu estou trabalhando a localização geográfica dos lugares aí representados na apostila. Vai ter uma atividade sobre esse conteúdo aqui, ele vai estar no formulário e vocês vão responder para mim. Então o conteúdo da nossa aula de hoje foi esse. Até mais e até a próxima aula.